Paz seja com todos. Meu nome é Neuza Lopes Santos, tenho 71 anos de vida e 28 anos de conversão na Igreja Quadrangular do Parque São Bento, aonde eu vivi um novo começo de vida. Então, quando eu cheguei em Sorocaba, eu não ia em religião nenhuma. Mas, passando um tempo, eu comecei a ir na Umbanda, numa casa perto da minha casa, onde eu me desenvolvi, recebia guias, coisas horríveis aconteciam. E a minha vida só foi caindo. De repente, num belo domingo, não sei por que cargas d'água, eu tomei um banho, me troquei e sentei lá na rede na minha garagem e ouvindo os louvores daqui da igreja. Eu já tinha uma filha que virou até baterista na igreja. Aí, por intermédio dela, eu falava para ela: ô Gisele, pega o hino tal para mim. E, nossa, eu ficava encantada com os hinos e tocava em mim. Aí, de repente, nesse domingo, eu senti uma força maior assim, porque eu tinha falado com Deus. Eu só vou numa religião quando o Senhor me apontar se é bom para mim. Aí eu senti uma força assim, tipo me empurrando. Aí eu vim correndo, entrei dentro de casa, falei para eles: ó, estou descendo na igreja. Aí entrei, fui bem recebido. Entra com aquela cara de boba, né? Não conhece ninguém, é tudo estranho. Então, mas antes mesmo de vir para a igreja, quando eles estavam lançando a pedra fundamental aqui da igreja, quando acabou, que os irmãos subiram a avenida, o pastor parou lá para conversar com a gente. Aí conversou, convidou a gente, a família, para fazer parte, né, da igreja. A gente falou: tudo bem, né? Gente boa ele, nossa. Aí quando ele saiu, eu pus a mão na cabeça e falei: meu Deus, não faltava mais nada. Uma igreja de crente logo em frente à minha casa. Tô perdida. E fui continuando a minha vida. E aí então, depois eu comecei a participar na igreja, comecei a conhecer direitinho e participar de tudo, me batizei e nunca mais saí dela. Então, e teve um caso que aconteceu que me emocionou muito. A minha mãe, ela era muito nervosa, assim, ela era muito, como que se diz? Dura com os filhos, assim, e ela tinha ciúmes que eu vinha muito para a igreja. E ela fazia com meu irmão também. Eu falava: tchau, mãe, tô indo para a igreja. Ela falava: vai, leva a cama também, dorme lá, fica lá de uma vez. Aí no dia do meu batismo, eu convidei ela para vir, né? E ela me xingou um monte, porque falou que eu já era batizada, que eu não tinha que me batizar de novo, né? E a minha mãe tinha uma resistência muito grande. Eu queria trazê-la na igreja, ela falava que era porque ela tem o mesmo problema que eu tô de audição, ela tinha. Então ela falava que ela não gostava de muito barulho. E ela não gostava de crente, para dizer a verdade, sabe? Ela era bem reservada. Aí ela faleceu com 97 anos, ela era espanhola. Aí ela já não falava nada. Não falava, ela ficava assim, de cabeça baixa o tempo todo. Deu uma pneumonia nela, o médico não quis internar, porque falou assim: internar vai complicar por causa da idade dela e ela não aguenta mais. Vou tratar dela em casa, tá bom? Eu falei: tudo bem. Aí ele passou os remédios, eu fui, dei direitinho e tudo. Mas quando ela já estava boa, não tinha febre, não estava tossindo, nada, do nada deu aquela febre. Mas antes disso, um dia antes, que foi um final de semana, um domingo, né, Ziza? No final de semana, assim, eu falei assim: nossa, todo mundo vai na igreja, todo mundo, mas ninguém lembrou de trazer alguém para falar com a avó, né? Aí eu não lembro se foi a Edilane, quem foi. Veio aqui, só estava a pastora Clenilde. Aí ela foi lá em casa. Aí foi até bonitinho de ver.
ela falando com a minha mãe. A minha mãe já não falava nada, né? Mas tudo que a pastora Cleneide perguntava para ela, ela fazia. Aí a pastora Cleneide perguntou se ela queria aceitar Jesus como o único salvador dela. Ela, quero. Ah, foi a festa, né? Todo mundo que estava lá se abraçou, ficou feliz, porque no último minuto Deus ainda deu a chance dela se chegar a Ele, né? E foi dito e feito. Naquele dia todo mundo cismou de ir na minha casa, parece que estava adivinhando, era para despedir dela, que no dia seguinte, a 1h da tarde, ela faleceu. Mas eu fiquei feliz com isso, porque pelo menos ela aceitou Jesus antes de falecer. A igreja, para mim, hoje, é a minha vida. Nossa, é tão triste que nesse momento que a gente está passando agora com essa pandemia, você não poder vir, olhar, ver os irmãos, é tão bonito ver a congregação toda reunida, cantando, louvando, orando. É tão... Nossa, e agora de repente, ó, eu já estou há 3, 4 meses dentro de casa. Eu estou sentindo muita falta da igreja. Então, o pastor Jefferson, para mim, ele é um filhão que eu nunca tive. Ele é um filho. Ele sempre que está podendo, ele ajuda a gente. No comecinho da igreja aqui, ele não saía lá de casa. Tinha dias que ele e o Daniel ia comer lá. Eu me lembro dele até hoje, sentado no tapete da sala, tirava os tênis, ficava coçando o pé lá, sentado lá, brincando. Ele era um molecão. Mas, olha, eu gosto, eu amo de paixão ele. Não é porque eu estou aqui falando dele, não. Ele, para mim, é um filhão que eu nunca tive. Toda vez que eu passei necessidade, que eu tive apurada com alguma coisa, eu conversei com ele. Ele sempre tem aquela palavra para você, né, que faz a diferença. Ele é alegre, ele prega diferente, entendeu? Gosto demais dele. Você acabou de assistir um emocionante testemunho de alguém que viveu em nossa igreja um novo começo. A palavra de Deus diz que nós devemos contar aquilo que Deus fez pela nossa vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Faça você parte também desta grande família, Quadrangular Parque São Bento, lugar de novos começos.